Gênesis 25, 29. Bem, você que não tem a Bíblia pode acompanhar comigo aqui na projeção. Aleluia, Jesus, obrigada pela tua presença aqui, Senhor. Boa noite, Ellen, seja bem-vinda. Boa noite, Alfeu. Boa noite, Roosevelt Feitosa. Sejam todos bem-vindos à transmissão. Diz assim: E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer-te esse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Coloca a sua Bíblia no seu assento, mais um instante, feche os seus olhos. Senhor, hoje nós, Pai, como igreja, derramamos o nosso coração diante da Tua presença, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor, nós precisamos do Teu amor, da Tua graça sobre nós, Jesus. Que nesta noite a Tua glória possa se manifestar, Senhor, e falar aos nossos corações através da Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés. A Tua palavra, Senhor, que é luz para o nosso caminho. A Tua palavra que é o alimento para a nossa alma precisa. Que nesta noite eu diminua e o Senhor cresça, Pai. E que o Senhor venha falar aos corações, e tudo aquilo que impede essa pessoa de compreender a Tua palavra caia por terra em nome de Jesus. E que a Tua glória, Senhor, se manifeste neste lugar sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Toda a igreja diga amém? Amém. Pode se sentar, amém? Glória a Deus, aleluia. Boa noite, Alfeu. Glória a Deus, aleluia. Alfeu disse que vai estar aqui domingo e vai dar o testemunho dele. Nós estamos crendo, amém? No milagre, em nome de Jesus. Estamos com saudades, viu? Igreja, quando a gente passa por um momento de enfermidade, um momento de luta que nos impossibilita de estar na casa de Deus, é que a gente vê o quanto faz falta, né? O quanto a gente tem saudade da presença dEle, o quanto é difícil você querer fazer as coisas simples e estar limitado. Então aproveite essa oportunidade que você tem de estar na casa de Deus. Eu sei que fim de ano, Natal, Ano Novo, muita gente viaja, muita gente vai encontrar os parentes, é um período de férias, mas você que tem a oportunidade, venha. Você que não pode vir, assista, mas esteja presente, porque isso é muito importante para a nossa vida espiritual, amém? Então nessa passagem aqui, ela está retratando a história de dois gêmeos, Esaú e Jacó. E Esaú e Jacó, eles eram bem diferentes de personalidade. Esaú, ele era caçador. E Esaú era o favorito do seu pai, Isaac, porque ele sempre trazia caça. Jacó não, Jacó era o favorito da sua mãe. E ele trabalhava com tendas, ele habitava em tendas, diz a palavra de Deus. Então um era bem diferente do outro, mas a Bíblia já declara a preferência do pai pelo Esaú e a preferência da mãe por Jacó. Isso não acontece, né? Só acontece na Bíblia, amém? Você que tem irmãos aí, né? Sua mãe está puxando o saco de um a mais do que você, tem um preferidinho na casa. A mãe sempre fala: não, eu amo todos iguais, mas isso aqui é para ela, isso aqui é para ele. Aí começa a briga, né? Então Esaú, ele era amado pelo seu pai, porque ele sempre trazia caça. E um belo dia Esaú volta da caça e volta sem nada, sem nenhum alimento, sem nenhum resultado. E ele era um ótimo caçador, mas aquele dia foi um dia frustrante para Esaú, um dia sem resultado.
é muito difícil a gente se ver sem resultados, não é verdade? E as pessoas cobram resultados da gente, né? E aí, você já conseguiu um trabalho? Você já formou? Você já terminou? Você já conseguiu passar no vestibular? Você já conseguiu arrumar um marido? Você já conseguiu arrumar uma esposa? Você não vai ter filho? Quando é que você vai ter filho? Aí você tem o primeiro, quando é que você vai ter o segundo? Quando é que você vai ter o terceiro? E é sempre assim, né? E aí, você já conseguiu progredir de vida? Você já conseguiu um bom salário? Você já conseguiu um bom emprego? E as pessoas estão sempre de olho nos nossos resultados, porque é isso que mostra para elas que você é uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa próspera. Aí depois que você teve filho, você já tem neto? Já tem neto? Por que você não morreu ainda? Né? As pessoas ficam o tempo todo querendo colocar expectativas sobre as nossas vidas. E às vezes a gente fica preocupado, porque o que eu vou responder? Ah, você não está trabalhando ainda? Ah, mas você não está fazendo ainda? Então Esaú, ele volta totalmente frustrado, porque ele volta sem nada para apresentar. E aí, ele volta sem a caça, portanto ele volta com fome. E no meio do caminho está Jacó de olho na bênção da primogenitura, de olho na bênção de Esaú. Às vezes a gente não entende, mas assim, a primogenitura, o filho primeiro, ele tinha privilégios. Ele era o chefe da casa, a maior parte da herança ficava para ele. Ele desfrutava da bênção de Abraão, uma bênção espiritual que era passada de pai para filho, de geração em geração. Então era algo muito grandioso. Poxa, eu vou ser o chefe da casa depois que meu pai se for, a maior parte da herança vai ser para mim. Então o primogênito, ele tinha muitos privilégios. E o principal era o espiritual, porque assim que o pai morria, né, ele ia abençoar o primogênito. Você vai receber a bênção de Abraão. E a bênção de Abraão era uma bênção de ser próspero, de ser bem-sucedido, era uma bênção espiritual. E Jacó, ele entendia o valor das coisas espirituais. Só que Esaú não ligava muito para isso. E um dia Esaú vem com fome, vem triste, vem frustrado, porque a sua caça não deu certo. E aí no meio do caminho está quem? Jacó, oferecendo o quê? Comida. E toda vez que você está carente, a sua alma, ela tem fome de alguma coisa. E toda vez que a sua alma tiver fome, se você está carente na vida sentimental, ele vai enviar alguém para você sair do propósito, alguém para te procurar. Se você está com problema na área financeira, às vezes ele envia alguém para quê? Para você desviar do caminho e começar a trabalhar em algo que não é legal e que você sabe que não agrada a Deus. Por quê? Porque a gente tem fome, a gente tem necessidade. E aí o inimigo sabe, e quando ele tenta o quê? Trazendo a comida, trazendo exatamente aquilo que é a necessidade de Esaú. Assim como Jesus, quando ele jejuou 40 dias, o diabo vem e oferece o quê? Comida. E ainda usa a palavra, fala: transforma essas pedras em pães se você é o filho de Deus. Porque ele tenta você na sua fraqueza. E ele conhece a nossa fraqueza. E muitas vezes nós trocamos aquilo que é eterno por uma necessidade momentânea. Infelizmente, quando nós estamos carentes, a tentação nos busca. Mas quando nós estamos revestidos e sabemos esperar, o propósito de Deus nos encontra. Esaú, ele tinha uma necessidade momentânea, que era o quê? Matar a sua fome. E no meio do caminho estava quem? O seu irmão Jacó. No meio do caminho, entre o cansaço e o milagre, o inimigo se esconde. E ele quer fazer você desistir no meio do caminho. E ele oferece um prato de lentilhas para saciar a fome de Esaú. E Esaú está voltando frustrado, porque ele não caçou nada. Então no meio do caminho o inimigo vai tentar te fazer desistir. Mas não negocie a sua bênção. Espera, porque no tempo certo a sua colheita virá. O Pai te ama, independente se você tenha resultado ou não. O único resultado que Deus espera de você é que você caminhe no propósito dele e mantenha a sua fé inabalável.
É isso que Ele quer de nós. Então Ele sempre vai se esconder. Isso é o perigo do cansaço, do esgotamento, porque a gente fica exausto de esperar, exausto de não ter resultado, e aí você se cansa, e aí vem o inimigo e oferece justamente algo que momentaneamente vai saciar a sua necessidade. Por quê? Porque a gente não sabe lidar com as frustrações. Então nós temos que aprender a lidar com as frustrações, para não nos tornarmos escravos da expectativa dos outros. É difícil, eu sei que é difícil lidar com a frustração. Nós temos que tomar cuidado para o cansaço físico e emocional não roubarem a nossa visão. Porque a nossa necessidade, ela pode nos trair. E o que vem de Deus não tem preço de pecado. Nós temos que aprender a descansar e não desistir. Saber quando é a hora que Deus quer que você descanse e não que você desista, porque a falta de resultado traz a sensação de morte. Esaú falou: eu já estou quase morrendo, porque a fome, o cansaço traz essa sensação de morte no ministério, sensação de morte no casamento, sensação de morte na vida profissional, sensação que os seus sonhos morreram, mas eles não morreram. É apenas um dia mau, é apenas um dia sem resultado. Logo o resultado virá, logo a bênção virá nas nossas vidas. Deus, Ele não nos abandonou. Mas por que está demorando tanto? Porque talvez você está comendo da comida de Jacó. Você está pegando o caminho que Deus não quer, e você está embaraçado com aquilo que não é de Deus para a sua vida. Volte para o caminho de Deus, porque em breve Ele vai saciar a sua fome, Ele vai saciar a sua alma, porque Ele tem a comida certa para você. Decisão certa hoje, resultado certo amanhã. Então tome a decisão certa. Não se embarace no caminho com a tentação do inimigo. Na hora ele pensava que ele estava fazendo um grande negócio. Por quê? Ele estava sentindo fome. Mas depois o que aconteceu? Veio o remorso, veio a angústia, veio aquela sensação ruim, sabe? E olha, se você sente sensação ruim quando você peca, é sinal de que ainda o Espírito Santo está com você. É sinal de que Ele acredita em você ainda. Porque chega um momento que o pecado, ele entra tão forte na nossa vida, que a gente nem essa sensação de remorso tem mais. Se você não consegue ter paz para pecar, você faz, mas depois seu coração te acusa, você não sente paz. É porque o Espírito Santo quer trabalhar dentro do seu coração, é porque Ele ainda tem esperança de que você vai mudar. Porque a partir do momento que você se envolver tanto com o pecado, que você não vai sentir mais nenhuma acusação e vai achar aquilo totalmente normal, é porque o Espírito Santo já afastou de você faz tempo. E isso é triste. E é difícil controlar a fome, é difícil controlar os nossos desejos. A palavra diz que um homem que consegue controlar os seus desejos é mais forte do que aquele que ganha uma cidade inteira. Você controlar os desejos do seu coração, principalmente quando esses desejos te levam para o pecado. Então ele achava que ele estava fazendo um grande negócio. Eu vou comer agora, eu estou com fome, eu vou pecar, eu vou fazer errado agora mesmo, porque eu não aguentei, eu precisei fazer. Porque o meu corpo tem fome, eu tenho uma necessidade. E aí ele se arrepende depois, vem o remorso, vem a tristeza. Por que eu fui fazer isso? Porque eu troquei aquilo que é eterno por uma necessidade momentânea. Eu troquei a minha salvação por causa de uma traição. Eu troquei a minha comunhão com Deus por causa de pessoas que fizeram algo comigo. O que Deus tem a ver com o que as pessoas fizeram comigo? Nada. Nada. Porque o nosso relacionamento tem que ser com Ele, sempre com Ele. Nós não precisamos usar muletas espirituais. Eu estou na igreja por causa de um amigo, eu estou na igreja por causa de fulano, eu estou na igreja por causa de Beltrano. Não. Eu sei que tem muitas pessoas que foram machucadas na igreja, mas é hora de voltar para o Senhor. Voltar para o Senhor. Para o Senhor.
Eu lembro de uma vez que nós fomos na casa de uma irmã que ela tinha sido obreira da casa do Senhor. E ela sofreu muito, o marido abandonou. Ela sofreu muito no casamento. E isso matou ela espiritualmente. Mas um dia, Deus nos levou até a casa dela para conversar com ela e para dizer: olha, Deus quer que você volte, porque o plano dele continua em pé para a sua vida. Ele tem grandes coisas para fazer no seu ministério. E aquilo trouxe ela de volta para o Senhor. E hoje ela dá muitos frutos para o reino de Deus. Porque a gente não pode desistir, parar no meio do caminho por causa da frustração. Porque quando a gente volta sem resultado, a gente se frustra. E tem gente que também faz o contrário. Faz como Esaú, ele espera perder todas as bênçãos espirituais para que ele entenda a importância delas na sua vida. Eu lembro que uma vez a gente foi orar por uma moça. A amiga dela falou assim: olha, eu queria que vocês orassem por ela está passando por problemas, tal. E começou problema na empresa, problema na família, em tudo, no casamento. Aí falei: tá bom, nós vamos atendê-la. E aí ela veio, igreja, e aí eu pedi uma palavra para Deus antes, que eu sempre peço para Deus dar uma direção, né? Senhor, fala o que eu preciso falar, né? Qual que é o direcionamento? E aí Deus me deu aquela passagem do vaso nas mãos do oleiro, quando o vaso se quebra. E que Deus ia permitir que ela fosse quebrada para que Deus pudesse reconstruí-la. Que Deus ia começar uma nova obra, mas que ela ia passar por tudo aquilo. E aí quando ela entra no escritório, a gente tinha um vasinho de cerâmica pequenininho em cima da mesa. Quando ela entrou no escritório, ainda falei: Deus, que palavra pesada, né? Palavra difícil de você falar para a pessoa. E aí quando ela entrou no escritório, ela sentou. Gente, diante de Deus, o vaso, ele simplesmente caiu e explodiu. Ninguém encostou no vaso. E era exatamente a palavra. Quando aquele vaso caiu e se partiu em pedaços, Deus falou comigo: é para você falar isso. Não se acovarda. Aí eu vi aquele vaso quebrado, porque era exatamente a palavra. O vaso ia se quebrar. E aí eu falei para ela, eu falei: olha, o que Deus está falando hoje é para você voltar para Ele. Volte o seu coração para Ele, porque se você não voltar o seu coração para Ele, o inimigo, ele quer destruir tudo que você tem. Família, a sua empresa, ele quer te deixar no buraco. Então aproveita agora que ainda dá tempo de salvar, porque senão vai acontecer igual esse vaso. E ela era uma pessoa tão fria, tão machucada já pela vida, a história dela muito pesada, que ela não conseguia chorar, ela não derramava uma lágrima. E aí ela falou: tá bom, amém, não sei o que. Passou o tempo e ela continuou naquela vida, e ela não foi para Deus, não se voltou para Deus e perdeu tudo, separou. Gente, ela ficou numa situação financeira terrível. E aí quando ela ficou na situação financeira terrível, ela foi para a casa de Deus. Aí ela apareceu na igreja. Aí ela falou para mim: pastora, eu quero começar uma vida com Deus. Eu falei: amém, glória a Deus, você vai começar. Diante de Deus tinha um culto que essa mulher não chorava e não lavava o chão. Uma pessoa que não derramava uma lágrima. Porque Deus começou um processo de libertação na vida dela. E assim muitas vezes Deus faz nas nossas vidas. E a gente precisa identificar qual é o prato de lentilhas que está perto de nós. O que é que está nos tentando? Qual é a fraqueza que está querendo levar a sua fé? Então às vezes a gente não consegue assim pensar, falar: o que será que pode ser? São os frutos da carne. É a tentação, por quê? Porque ele sentiu fome. Então Gálatas 5,19 diz dos frutos da carne. E aí ele separa esses frutos, ele classifica esses frutos. Os primeiros que a Bíblia cita são pecados de nível moral, que é a prostituição, a impureza, a lascívia. O que é lascívia? Sensualidade, falta de pudor. Você é uma pessoa de Deus, mas você tem uma sensualidade exagerada no jeito que você se porta, no jeito que você se veste, nas coisas que você fala, nas coisas que você cobiça.
São desejos da carne, impureza e a prostituição. E a prostituição não é só, né, a pessoa que vende o corpo, mas a pessoa que mantém uma relação sexual fora do casamento. Então esses pecados a Bíblia cita lá em Gálatas 5:19, que são pecados relacionados à moral. São coisas que não combinam com a nossa fé. As coisas que a gente escreve, as coisas que a gente posta, as conversas que a gente tem nos bastidores. Por quê? Será que isso vai glorificar a Deus? Será que combina com Jesus? As coisas que você escreve, os lugares que você frequenta, será que combina com a sua fé? Porque talvez pela demora a gente começa a comer da comida de Jacó, o que o inimigo oferece, e a gente está abrindo mão das bênçãos espirituais. Por isso que as coisas às vezes demoram e não acontecem na nossa vida. Aí ele está dizendo aqui quais são os frutos da carne. E esses frutos, ele diz que essas pessoas ficam de fora do reino de Deus. Essas coisas arrancam o reino de Deus da nossa vida. Então por isso que é muito sério o que a Bíblia está falando. E a Bíblia ela cita o exemplo de uma pessoa assim, como Esaú, levada pela carne, que era levada pelo seu desejo, pelo seu impulso. Sansão, ele tinha um descontrole na área sexual. Ele não podia ver uma moça que ele já queria. Ele não conseguia se controlar. E ele era o escolhido do Senhor. E a Bíblia diz que ele, como escolhido, ele tinha um voto com Deus. E qual era o voto? O voto dele diz que ele não podia beber vinho. Mas lá em Juízes 14:5 diz que ele gostava de passear no meio da plantação de uvas. Ele não podia beber vinho, mas ele passeava no meio da vinha. Cuidado para você não passear emocionalmente em lugares que você não vai ter forças para sair depois. A tentação vai te achar e o propósito vai fugir de você. A gente tem que entender que essa tentação vai tirar o reino de nós. E as pessoas e coisas pelas quais nós abandonarmos Jesus hoje vão nos abandonar lá na frente. Pode escrever isso. Você abandona Jesus por algo, alguém, e isso vai te abandonar lá na frente. O que é passear na vinha? É atender aquele contato que quer levar você para o pecado, responder aquela mensagem de provocação, aceitar aquela aliança com aquela pessoa de caráter duvidoso. Sansão, ele tinha um voto com Deus que ele não podia beber vinho, mas ele gostava de passear no meio da vinha, passear no meio da plantação de uvas. Ou seja, ele gostava de passear no meio da tentação. É passear no meio daquilo que faz você pecar, que te atrai. Então, esse desejo sexual desenfreado na vida de Sansão levou ele à destruição. Chegou um ponto que a palavra de Deus diz que ele não percebeu que o Espírito de Deus já tinha se afastado dele. Olha que tristeza para a vida de uma pessoa de Deus não perceber que o Espírito Santo foi embora. Por isso que o pecado faz com que aos poucos você perca a sensibilidade com as coisas espirituais. Você começa a se tornar frio. Então volte para ele enquanto é tempo. É lá em Juízes 14:5 que está falando que ele gostava de passear no meio da vinha. Então, igreja, é triste, se ainda está te acusando, se Deus ainda está falando com você, é porque Ele sabe que você pode mudar, é porque o Espírito Santo ainda está aí investindo em você, porque Ele acredita que você pode. Se Ele ainda envia um chato para te chamar para o culto, se Ele ainda envia um chato para te chamar a atenção, é porque Ele te ama.
A palavra diz que Ele só corrige quem Ele ama. E como é bom ser amado por Deus. Fiéis são as feridas feitas por aquele que ama, mas os beijos enganosos daqueles que aborrecem são enganosos. Aquele pessoa que passa a mão na sua cabeça quando está tudo errado na sua vida. Como é que você vai resistir se você está passeando na vinha? Como é que você vai resistir se você está atendendo aqueles contatos? Eu quero uma pessoa séria para a minha vida, mas todo fim de semana eu estou nos lugares errados, eu estou no meio das pessoas erradas. Nunca vai chegar, não vai acontecer. Se eu não colocar um propósito na minha vida, eu quero emagrecer, e todo final de semana eu estou na festa, eu estou nas docerias, eu estou nos lugares que vão me tentar. Como que eu vou resistir? Eu tenho que fugir. Eu nunca vou conseguir emagrecer, eu nunca vou chegar no meu objetivo. Por quê? Porque eu não estou disposta a abrir mão de nada. Então nós precisamos entender e voltar para Deus enquanto é tempo. O que vem de Deus não nos afasta dele. Coloque isso na sua cabeça. Então a gente tem que evitar. Vinha, sai fora. Mas esse lugar, mas esse Instagram eu não aguento ver. Tira dos seus olhos o que te faz pecar. Arranca da sua vida. Arranca aquilo que está atrasando as suas bênçãos. A gente tem que ser radical nesse ponto. Não, isso aqui não, e ponto final. Porque se a gente deixa entrar, depois não consegue mais sair. Então como que a gente vai conseguir? A gente precisa, como diz o ditado, me ajuda a te ajudar, certo? Deus, eu não quero mais beber. E onde você vai fim de semana? No bar. Aí não dá, né? Aí a pessoa do seu lado, com aquela latinha, com aquela bebida que você mais gosta. Como que eu vou conseguir? Não vai. Não vai conseguir. E a lentilha pode ser muitas coisas nas nossas vidas. Não só os pecados, como ele elenca aqui, que isso é fruto da nossa carne. São desejos da nossa carne. A nossa carne, ela é inclinada para o pecado. De todos nós. Mas quem que vai nos trazer de volta para o Senhor é o Espírito Santo, que nos convence do pecado e que vai trazendo uma restauração para as nossas vidas. Na segunda parte de Gálatas, ele fala de obras de nível espiritual. Então, primeiro ele fala de ordem moral, segundo espiritual, que é idolatria, feitiçaria. Mas eu não faço nada disso, eu não mexo com coisa, né? Mas a idolatria e feitiçaria não é só isso. A idolatria é tudo que você coloca no lugar de Deus na sua vida. Nós temos que tomar cuidado com os filmes que a gente assiste, com as séries que a gente assiste, principalmente os pequenos, porque a ideia é internalizar neles. E eu já vi, a semana passada eu falei sobre os médicos que falam sobre as músicas, que a música ela tem um poder de colocar no seu subconsciente as coisas. Por isso que você vê essas músicas pesadas, principalmente o funk, porque eles usam batidas que são usadas para invocar demônios, para despertar o desejo sexual nos jovens, nos adolescentes, porque ela só leva para isso. A música ela tem uma conexão com o mundo espiritual. Por quê? Porque Saul, ele só ficava em paz quando Davi tocava a sua harpa, o demônio saía dele. Porque a música ela tem uma conexão com o mundo espiritual. E aí você só escuta a música que você é a outra, que você é amante, que você vai beber, que ele não te quer, que ele não te ama, que você está rastejando. Você está querendo isso para a sua vida. Você está verbalizando isso na sua vida. Então nós temos que tomar cuidado com as músicas, com as amizades. Porque a idolatria é tudo que a gente coloca acima de Deus. Cuidado quem você tem como referencial na sua vida. As suas amizades, quem te aconselha? É uma pessoa que tem uma vida de oração? Não. Então ela não vai te aconselhar segundo a palavra de Deus. Pode ter certeza que a sua vida está cheia de coisas erradas. É porque você não está tendo uma vida de oração, uma vida com Deus, uma vida na palavra. A sua vida está muito cheia das coisas do mundo. E tem que começar a tirar as coisas do mundo, para começar a abrir espaço para as coisas de Deus nas nossas vidas. Então ele fala dessas pessoas, cuidado com as pessoas que você anda. As amizades influenciam muito, porque às vezes
aquilo aparentemente, quando você ouve a pessoa falar, parece que não é errado, né? Quando a pessoa se aproxima de você, você descobre: olha, eu sou uma prostituta, eu vendo meu corpo na noite. Aí você já fica: nossa, né? Não vou andar com essa menina. Aí daqui a pouco você começa a conversar, ela fala: não, mas eu sou prostituta porque eu não tive outra escolha. Você fala: é verdade. Daqui a pouco você nem acha tão errado assim. Daqui a pouco você está concordando com ela. Daqui a pouco você está indo com ela, porque aquilo passa a ser normal na nossa vida, por causa do meio que a gente anda. Aí ele fala de obras de nível temperamental: inimizade, disputa, ciúmes, ira, que são sentimentos que destroem o nosso coração. Principalmente a ira, que quando você está irado, você sai da presença de Deus. Está lá, você está cansado, você está sem resultado, a bênção parece que está demorando, mas Deus não quer que você saia do caminho dele. Ah, eu não prosperei ainda. E as pessoas estão jogando na minha cara: você não serve a Deus e você não prospera. Ah, porque eu não consegui aquilo que eu queria. Ah, porque eu me frustrei com as pessoas, eu me decepcionei com as pessoas. Eu esperava isso e elas viraram as costas para mim. Não importa, deixa Deus tirar quem Ele quer tirar. Deixa Deus tirar, porque Ele não quer mais essas pessoas na sua vida. E você não entende que quando Ele quer, Ele manda. Quando Ele quer, Ele faz. Se Ele tirou, mas eu fiquei sozinha, eu precisava tanto. Então deixa Deus levar. Desapega, porque Ele não te desampara. Toda vez que você vê na Bíblia, igual Jesus estava lá na tentação, no deserto com fome, o diabo vinha tentá-lo, mas também a palavra diz que os anjos vinham fortalecer Jesus. É Deus que vai te fortalecer no meio da provação. É Deus que vai te sustentar no meio da tentação. Ele é Deus na sua vida. Não se preocupe com o que as pessoas estão falando. Não se preocupe se elas te decepcionaram. Não é por causa disso que você vai desistir e comer lentilha. Não, aprenda a descansar em Deus. Aprenda a se voltar para Ele. Fala: eu não estou bem, então vou me fechar, vou orar e Deus vai me reerguer outra vez. Mas eu não vou negociar a minha vida espiritual por nada e nem ninguém. Então, na hora que nós estamos irados, muitas vezes nós verbalizamos coisas que não deveríamos ter falado. Coisas pesadas, palavrões, palavras que vão depois, você vai ter que catar o que você falou. Ah, mas eu não vou crescer. A minha vida é assim mesmo, é tudo zicado. Você está dando legalidade através das suas palavras. E a Bíblia já fala do poder das palavras. Então cuidado, quando a ira vier, o inimigo vem com a lentilha lá. Vai lá, fala bobagem. Fala bobagem. Fala que você vai parar de pregar. Fala que você vai desviar. Fala que nenhum crente presta. Fala. E aí a gente vai e come aqui. Isso que ele está falando são coisas que tiram o reino das nossas vidas. Obras de nível relacional, que é discórdia, dissensão, facção, inveja, heresia, homicídio. Pessoa que adora arrumar uma encrenca, adora arrumar uma briga, adora arrumar um problema com as pessoas. Você tem que procurar a paz e não deixar com que as pessoas te coloquem na tempestade delas. Deus abomina quem semeia contenda. Está nos pecados abomináveis da Bíblia. Ah, eu sei que o irmão falou, fez isso, eu vou correndo lá contar, eu vou correndo lá destruir a paz de todo mundo. Tem gente que gosta disso. A gente tem que tomar cuidado, para a gente não promover divisão, para a gente não promover, aqui fala dissensão, discórdia entre as pessoas. Eu vou lá contar, eu vou lá fazer uma fofoca santa, ainda coloca santa no meio. Deus está falando aqui sobre os relacionamentos e também Ele fala sobre as tentações a respeito do corpo físico. Bebedice e glutonaria são vícios que tiram o nosso controle. E nesse Natal, tenho certeza que você não cometeu nenhum desses pecados, principalmente a glutonaria, não é verdade? Silêncio da morte. É verdade, gente? Saíram rolando do Natal?
A glutonaria, né? Ele fala o quê? Que é quando você está desenfreado. A bebida, ela vai tirar seu juízo. E a comida, muitas vezes você vai comer muito, você vai passar mal, vai te fazer mal. E às vezes você está comendo, como diz, né? Você está comendo porque você está ansioso, você está preocupado. Você não está comendo porque realmente você está com fome. Isso é o descontrole. E essas coisas tiram o reino de Deus das nossas vidas. Aí a gente fala, mas é difícil. É tão difícil vencer esses pecados, é tão difícil. Mas presta atenção se você não está passeando na vinha. Presta atenção onde você está andando. E preenche esse vazio com o Espírito Santo de Deus. A palavra em Gálatas 5:22, lá embaixo ele fala que o fruto do Espírito é ao contrário a tudo isso que foi elencado, que é obra da carne. A obra do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. É isso. É difícil, não é fácil você vencer a carne. E o Senhor falou que não ia ser fácil. Mas Ele deixou o amigo Espírito Santo. E quando você tem o Espírito Santo, você tem que ter o fruto do Espírito Santo. Assim como se você está na carne, você vai ter fruto. Você vai pecar, você vai estar no meio da contenda, você vai estar fazendo tudo isso aqui que a Bíblia falou. Isso é o fruto da carne. Mas quando você tem o Espírito Santo, o fruto dele é o quê? É amor. Você aprende a perdoar, você aprende a trabalhar suas emoções. Por quê? Porque o Espírito Santo vem, te confronta e você chora por ter falado aquilo, por ter feito aquilo. Você sente nojo, você sente vergonha do que você fez. Aí ele vem com o amor dele, te quebranta e te constrange. Porque não adianta a gente achar que a gente vai conseguir vencer o pecado por medo do inferno. Isso não converte ninguém. Você só vai passar um pano. Você vai vencer o pecado quando você amar as coisas espirituais a tal ponto que isso não te deixa se afastar de Deus. Não é pelo medo, é pelo amor. As coisas do alto. É por aquilo que queima quando você está louvando. É por aquilo que queima quando você dobra os seus joelhos. É por aquilo que queima quando você vê aquela mão que te tirou do poço quando ninguém mais olhou para você. É quando você vê aquela resposta de um impossível e você sabe que foi Ele. É por causa dele que a gente não parou. É por causa dele. É por causa dele que a gente consegue seguir. É por causa dele. Então você começa a amar essa presença. Você chega no culto, aquela glória te invade e seu coração está cheio de raiva, está cheio de mágoa, está cheio de tentação, de carnalidade. Aí o Espírito vem e amansa o seu coração. E aí o Espírito Santo vem e coloca um espelho no seu rosto e diz assim: você errou também, filho. Perdoa, você também erra. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E aí a palavra vai te constrangendo, aquela palavra vai te tratando, aquela palavra vai tirando. Filho, aprenda a ter temperança. Não seja destemperado. A pessoa não fez o que você quer, você já está explodindo. Tenha temperança. Tenha domínio próprio. Mansidão. Falou duro com você, atravessado, você tem mansidão no seu coração. Por quê? Porque você é assim? Não, porque a gente tem vontade de brigar mesmo, mas o Espírito Santo vem e vai amansando, trazendo mansidão para a nossa alma. Agora, se eu não oro, se eu não leio a palavra, se eu não estou no meio do povo de Deus, se eu não tenho amizade de Deus, como é que eu vou conseguir? Não vou conseguir. O Espírito Santo ele vai vir se eu buscar a presença dele. A gente precisa queimar o acesso. Quer unção? Quer a capa? Então você vai ter que queimar a carroça. O que significa isso? 1 Reis 19 conta a história de Eliseu. Eliseu foi escolhido por Deus para ser sucessor do profeta Elias. E Elias era um homem que Deus usou para fazer muitos milagres na terra. E Eliseu, ele sabia quem era Elias.
Por isso que eu digo de você amar as coisas espirituais. A minha maior admiração é a cantora do mundo tal, é o jogador de futebol tal, é o fulano de tal. A minha maior inspiração é Jesus. A minha inspiração são os pregadores. Você conhece pregador fulano? Você conhece Beltrano? Não, não conhece ninguém. Você conhece o cantor tal, o levita tal, a música tal? Não conhece nenhuma. Não tem nenhuma referência da palavra, nenhuma referência da Bíblia. Você tem algum livro cristão? Você lê algum livro da Bíblia? Nenhum. A gente tem que ter os referenciais. Aquilo que vai trazer o céu para a nossa vida, aquilo que vai trazer as coisas espirituais para as nossas vidas. A gente precisa amar, falar, não, um dia eu quero ser igual aquele pastor lá, eu quero que Deus me usa, como usa aquela pessoa, que coisa linda. Quando você começar a amar as coisas espirituais, cada vez mais você vai se desligar das coisas desse mundo. E você sabe isso quando você vai numa festa, num lugar que você fala assim, vou lá cumprir um protocolo, e você acha tudo aquilo chato, estranho, você se sente um peixe fora d'água, porque realmente você está fora d'água. Agora, se você chega lá e entra no samba, meu amigo, você está igual eles, já faz tempo. Então aquilo é estranho para nós. Por quê? Porque a gente começa a amar as coisas celestiais, a gente começa a amar as coisas do reino. A gente não fica dividido, eu como a lentilha, eu não como a lentilha, eu como a lentilha, eu não como a lentilha. O que eu quero? O espiritual ou o carnal? Então Elias era um referencial, e Eliseu sabia. E Eliseu era rico, filho de um pai que tinha posse, e ele estava lavrando a terra, mexendo com as juntas de bois. E aí Deus fala, Elias, você vai lá ungir Eliseu. Ele é o sucessor. Ou seja, ele tinha posses, ele tinha uma profissão, ele tinha uma família rica, ele tinha um futuro promissor. E aí ele foi escolhido para ser profeta. E detalhe, profeta naquela época, sabe que enfrenta Jezabel e Acabe, reis que odiavam as pessoas de Deus, que matavam profetas, que eram perseguidos. Mas o amor que você tem pela unção tem que ser maior do que a dificuldade, do que a perseguição, do que a dificuldade que é você fazer a obra. Isso tem que queimar muito mais. Porque quando eu olho, você olha para a sua caminhada, você vê tudo que você recebeu. Você fala, foi muito maior do que as dificuldades que eu tive. Então quando Deus manda, vai lá ungir Eliseu, Elias passa a capa. Quando ele passa a capa, Eliseu gruda nele. E ele fala assim, você é o escolhido. Aí o que ele faz? Ele fala assim, deixa eu beijar os meus pais. Deixa eu despedir dos meus pais. Então, o que significa isso? Que eu vou abandonar minha família pela minha fé? Que eu vou deixar as pessoas? Não. Você vai amar. Ele honrava o pai, ele beijou o pai, beijou a mãe. Só que ele entendeu que ele precisava seguir um caminho. E tem laços afetivos que te travam a vida. Não pode. Casou, tem que sair da casa do pai e da mãe. Não é verdade? Seguir o seu caminho. Ai mãe, eu não queria. Eu chorei a semana inteira para sair da casa da minha mãe, de saudade dela. Não queria sair, mas eu queria casar. Então, tem que seguir seu caminho. Então, a gente não pode deixar os laços afetivos prenderem o nosso futuro. Ele amava os pais, mas eu vou beijar os meus pais. E sabe o que ele faz? Ele tinha as carroças, que eram um instrumento de trabalho dele. Sabe o que ele faz? Ele queima as carroças. O que significa isso? Queimou o que pode te fazer cair no pecado novamente. Queima o acesso do inimigo. Fecha a porta para ele não entrar mais. Ele queimou aquilo que podia fazer com que ele voltasse para o passado, aquilo que pudesse fazer ele retroceder. Não tem carroça, não tem mais como. Acabou. Joguei tudo fora, não tem mais como. Já me desinscrevi daquele lugar, já saí, já fechei a porta, não tem mais como. Isso que Eliseu fez. E aí com a carroça, com o resto da carroça, ele mata os bois e faz um churrasco. E ele oferece um churrasco para os homens
que trabalharam com ele. Ele dá de comer a sua família e os trabalhadores. Ele queimou os laços com a velha vida, com tudo que fazia pecar. Ele assou os bois usando a madeira da carroça. Eliseu não perdeu nada, porque ele amou tanto as coisas espirituais. Você precisa amar tanto as coisas de Deus, que você tem que entender que no Evangelho tem renúncia. No Evangelho tem abrir mão, sim. Como está falando aqui, você vai parar de passear na vinha, você vai ajudar, mas como que você vai conseguir vencer a tentação? Não é fácil, a libertação é um processo, mas você precisa do Espírito Santo. Você precisa parar de passear na vinha, e você precisa queimar as carroças, porque você quer ser cheio de Deus, você quer que a promessa se cumpra, você quer a bênção da primogenitura, então você precisa queimar a carroça. Jacó vem com um prato de lentilha, pega o prato e joga no chão, joga na privada, pronto, não tem mais como comer, acabou. É como se fizesse isso: vou ficar com fome, mas não vou comer, porque já dei descarga, não dá mais. É você queimar o caminho de acesso ao que te faz cair. E o que ele faz? Ele oferta para Deus, porque toda renúncia, porque tem gente que não é capaz de renunciar a nada por amor a Deus, gente, e o Evangelho tem renúncia, mas ele não perdeu nada, sabe por quê? Porque tudo que ele ofereceu para Deus, tudo que você renuncia por amor a Deus é oferta. Renúncia é oferta. Eu te ofereço, Deus, aqui a minha santidade, eu vou me separar, eu vou fazer isso, é uma oferta que eu dou a Ti, Senhor. E quando você faz isso, a sua vida começa a deslanchar, o seu ministério começa a andar. Deus tem um ponto de acesso em você. Ele vai começar a te dar sonho, visão, palavras. Aquilo vai começar a queimar no seu coração. Por quê? Porque a oferta tem renúncia. A gente renuncia o cansaço para estar na igreja, sim ou não? A gente não renuncia o cansaço para estar orando de madrugada no propósito. A gente não renuncia propostas que vão nos afastar de Deus. E ele não só renuncia, como ele investe no reino. O que ele faz? Ele dá um churrasco para todo aquele pessoal ali que trabalhava com ele, para os seus pais. Investir no reino de Deus. Eu invisto ouvindo músicas cristãs, eu invisto com literatura, eu invisto o meu tempo com Deus, eu invisto na casa de Deus, eu me preocupo com o que está faltando, com o que precisa. Eu quero investir no reino, porque isso volta para a gente. Então, a palavra de Deus, igreja, depois de Jesus, quem mais teve milagres na Bíblia foi Eliseu. O ministério dele durou 60 anos. Ele enfrentou Jezabel. Por quê? Porque ele amou a unção, ele amou a capa, ele amou a presença de Deus. E ele falou: eu vou beijar os meus pais, eu vou me despedir, eu vou queimar a carroça, eu vou matar os bois, eu vou afundar o navio, eu não volto mais para aquele lugar. É isso que ele fez. Ele queimou o acesso, ele queimou as carroças e fez o que? Agora eu sou Deus, Senhor. Por isso que o ministério dele foi tão grandioso na terra, marcado por milagres. E a gente tem que aprender, igreja, a investir em amizades espirituais, investir no reino de Deus. A gente falou de Davi, que Davi teve 3 unções, né? E hoje seria a segunda. A primeira, ele foi ungido diante dos seus irmãos. A segunda, ele foi ungido como rei de Judá. E ele passou por todo o processo de provação. E vocês conhecem a história. Esaú, ele fez o quê? Ele comeu e ele perdeu a bênção espiritual. E ele se arrependeu por toda a sua vida. Ele foi enganado? Foi. Mas ele sabia o que estava em jogo. A sua paz custa caro, a sua aliança com Deus custa caro. Então valorize. Mas aprenda a semear no reino. Renuncie o cansaço, renuncie coisas para estar na casa de Deus, para estar na presença de Deus. Semeia, sabe por quê? Porque um dia os seus filhos vão colher. Pessoas que você ora vão colher aquilo que você semeou, sabia disso? Quando Davi foi escolhido rei, Saul ainda estava no trono. E ele tinha um filho chamado Jonatas. E Jonatas, ele amava Davi de uma forma
porque ele sabia que Deus tinha escolhido Davi, mesmo sabendo que com a escolha de Davi, Jonatas perderia o trono. Mas Jonatas não era apegado às coisas materiais. Jonatas, ele amou a vida de Davi, e a palavra ressalta que ele amou Davi mais do que tudo, com toda a força dele. É quando você ama a presença de Deus de tal forma, que é isso que vai te impedir de pecar. Porque só o medo, igreja, medo de ir para o inferno, isso aí não converte ninguém. Isso aí cria sepulcro caiado, só faixa. O que faz a gente deixar é o amor pelas coisas do Pai, do alto. E é esse amor que a gente tem que buscar. E aí a Bíblia diz que Jonatas, ele amou tanto Davi, que ele deu para Davi a sua capa, as suas vestes, a sua espada, o seu arco e o seu cinto. Ele deu a sua honra, ele deu as suas vestes, ele deu o seu instrumento, ele entregou tudo. E Davi hoje representa Deus nas nossas vidas. Ele entregou tudo para Davi, de tanto que ele amava Davi. É linda a amizade dos dois, uma amizade que não existe, é muito difícil você encontrar uma amizade como essa. E ele amou, e essa amizade você pode ter com Deus na sua vida. E aí vocês conhecem parte da história. Jonatas morre na guerra, Davi se torna rei de Israel. Ali ainda de Judá, ainda não era toda Israel, a segunda unção foi só de Judá. E aí quando Davi se torna rei, ele fala assim, em 1 Samuel 18, ele disse: não ficou ninguém, 2 Samuel 9:1, não ficou ninguém da casa de Jonatas, morreu toda a descendência real. Será que não tem ninguém que eu possa ajudar, que eu possa abençoar? Por quê? Porque Jonatas plantou na vida de Davi. Jonatas tinha plantio, Jonatas tinha depósito com Deus. Assim como se você está buscando, pode ter certeza que um dia isso vai repercutir na vida dos seus filhos, e eles vão colher frutos da sua entrega. Tem alguém? Tem um lá, Mefibosete, o filho de Jonatas, que na fuga sua babá deixou ele cair, e ele ficou aleijado dos 2 pés. E ele estava numa cidade chamada Lodebar, trabalhando como mendigo, vivendo como mendigo, às margens da promessa, na cidade dos esquecidos, dos desprezados. Só que o seu pai tinha depósito. Assim como a herança material que você vai deixar para o seu filho, ele pode acabar em 1 mês. A herança material alguém pode tirar dele, mas a fé e os laços que você fez em vida vão abençoar a vida do seu filho. Quem você foi em vida. Tem gente que vai te amar porque amava o seu pai, amava a sua mãe. Tem gente que vai te abençoar porque foi abençoado por eles. E se você não tem abençoado ninguém, se você não é uma pessoa que se relaciona bem, isso vai repercutir na vida dos seus filhos, porque isso pode fechar uma porta. É filho de quem? Do fulano? Não, então não. Deus abençoa porque por causa da oração de alguém. E aí ele manda chamar aquele que parecia que estava esquecido. E ele disse assim: eu vou tirar Mefibosete de Lodebar, manda ele vir, tudo que ele perdeu eu vou restituir para ele, eu quero ele comendo na mesa comigo. É isso que Deus faz. Parece que eu fui esquecido, parece que eu estou desprezado. Por quê? Porque eu não tive resultado, porque foi um dia mau, porque minha empresa não teve o resultado que eu queria, porque as minhas coisas não tiveram o resultado que eu queria. Olha o resultado que Deus quer de você. Olha se você está sendo o resultado do que Deus idealizou para você, se Ele está vendo o seu coração como Ele gostaria. É isso que importa para Deus, não os seus títulos. Deus não dá a mínima para título. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele não se impressiona com o seu ouro. Ele se impressiona com as 2 moedas da viúva pobre, porque ela deu tudo o que ela tinha.
Não importa o quanto, importa a atitude, o coração. Eu entrego tudo, Deus, não o meu resto, mas tudo, a gratidão. Eu amo o Senhor, eu amo a casa de Deus, eu amo as coisas de Deus, eu amo as coisas do alto, Senhor. Eu amo os amigos espirituais. Invista em amizade espiritual. Invista em pessoas que oram por você. Invista em pessoas que amem a Deus, porque isso é semente na sua vida. Assim como Jonatas, ele investiu em Saul, em Davi. Daqui a pouco Davi investe no filho dele. Invista em amizades espirituais, pessoas de Deus, porque isso vai te dar força para vencer o pecado. É não passear na vinha, é passear no Santo dos Santos, na presença de Deus. É amar as coisas do alto. É investir. Não tem vigília, eu vou. Tem evento, eu vou. Eu vou levar bolo, eu quero levar o melhor bolo, porque eu quero que aquele irmão desviado, a hora que comer meu bolo, vai se converter. Vai falar: nunca comi um bolo tão bom na minha vida, porque coisa de crente é coisa boa. Aí eu falo: não, eu vou levar aquele bolo ruim. Aí o irmão foi lá: nossa, aquele culto, bolo ruim. Seu bolo ruim vai matar o culto, gente. Não era um bolo, gente, que bolo é esse? Que presença é essa? Que pessoas agradáveis. Eu queria sentar, já colocar a cadeira, já tinha água aqui para mim, porque amam as coisas espirituais. É pessoa de Deus, então merece honra. Porque aí aquela pessoa que é de Deus, você vai incentivar aquela pessoa a ser mais ainda de Deus, da forma como você trata ela. Tem igrejas que a gente vai pregar, que a gente é tão bem recebido, que a gente fica constrangido. Eu lembro uma igreja que o Anderson foi pregar, que trouxeram água, trouxeram gelo, falaram: pastor, um energético o senhor quer? Ele falou: não, pelo amor de Deus, eu já estou energético, já você me dá um energético, não vou acabar o culto hoje. Pastor, você quer isso? Você quer aquilo? Trata a gente com tanto amor, é constrangedor. Ah não, mas se fosse o político tal, se fosse fulano de tal, eu ia fazer isso, mas como é o pastor, deixa ele morrer de sede. Porque falta amor com as coisas espirituais, falta reverência na casa de Deus, falta amor pelas coisas do alto. E quando a gente aprende esse amor, igreja, a gente entende que nós não estamos esquecidos. Você não está esquecido. Deus se lembra de você. Deus vai te tirar de Lodebar. Calma, é só uma fase. Calma, é só um dia sem resultado. Calma, é só um dia que você se sentiu abandonado. Deus vai prover na sua vida. Ele provê. Não negocie por causa do cansaço, da exaustão. Descansa. Espera, porque em breve a colheita virá. Aleluia. Ele não esqueceu de você. Ele te ama, Ele cuida de você. E se você tem trilhado um caminho de pecado, dá tempo de voltar, porque Ele te ama. Assim como Sansão, ele só percebeu quando ele buscou a força e não achou. E de um herói ele se tornou um palhaço, porque o inimigo não quer dar nada para você, meu irmão. Parece que é bom, mas ele te ilude, porque ele não quer o seu bem. Deus é que quer o seu bem. E aí quando ele se vê ali, com a cabeça raspada, com os olhos vazados, ele não enxergava mais. Quando ele começou a empurrar um moinho e ser feito de palhaço, ele começou a se voltar para Deus, e o cabelo dele começou a crescer novamente. Assim Deus vai restaurar a sua fé, a sua aliança. Continua empurrando o moinho, continua se esforçando, continua lutando, porque o seu cabelo vai crescer de novo. A sua força vai voltar. Se coloque em pé, você que pode. A sua força vai voltar e o Espírito Santo, Ele vai te abraçar. Aqueles homens não perceberam que o cabelo de Sansão começou a crescer novamente. E é só quando ele ficou cego que ele enxergou de verdade. E às vezes Deus tira pessoas e coisas do nosso campo visual, para que a gente volte os nossos olhos para Ele, para que você entenda que é Ele, é Ele, é Ele, é Ele na sua vida.
e ele sente saudade, ele fala: Senhor, eu tenho saudade de quando nós fazíamos proezas. Cuidado para não ter saudade quando for tarde demais. Sacrificar coisas eternas por prazeres momentâneos. Deixar o seu propósito ser atrasado. Tem pessoas que estão orando por você. Pessoas que estão pagando preço por você. Valorize as amizades espirituais. Valorize, valorize. Valorize o Deus que te resgatou. Ele não te esqueceu. Você está sem resultado hoje, mas a colheita vai vir amanhã, porque Deus, Ele se lembra de você. Assim como Ele tirou Mefibosete da cidade dos esquecidos, Ele vai te resgatar. E vai chegar a hora que Ele vai dizer: filho, é hora de você sentar à mesa e comer tudo que eu preparei para você. Eu não te esqueci, eu não te abandonei. O problema é que é difícil reconhecer Jesus quando a gente volta sem casa, quando a gente volta com o bolso vazio, quando a gente volta sem nada, quando a gente volta com a expectativa frustrada, com um diagnóstico difícil. É difícil reconhecer Jesus. É difícil entender que Ele está com a gente mesmo assim. Mas hoje Ele te diz: filho, caminha mais um pouco. Está cansado? Descansa em mim. Eu tenho uma comida do céu para te dar. Eu tenho algo que vai fortalecer o seu espírito, vai te levantar para sempre. E eu vou prover, eu vou prover, eu vou prover na sua vida. Lembra quando Ele proveu lá atrás? Lembra quando Ele te chamou lá atrás? Ele não proveu, Ele vai prover de novo. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Você não está esquecido. A única coisa que Deus quer é que você tenha um coração nele. É esse o resultado que Ele quer. E deixa que Ele vai acrescentar a sua vida no tempo certo. Ele não te esqueceu. E quando você menos esperar, como um trovão, Ele virá sem aviso. E Ele vai te levantar. E Ele vai te restaurar. E Ele vai suprir as suas necessidades. Deixa o prato de lentilhas. Deixa tudo aquilo que está te afastando. Comece a glorificar a Deus com as suas palavras. Não murmure. E Ele virá e Ele proverá na sua vida que você precisa. Ele sempre proveu. E Ele vai continuar provendo, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. E hoje Deus quer derramar sobre a sua vida a unção de conquista, a unção de se levantar, a unção de se fortalecer nele e saber que no tempo certo Ele vai derramar na sua vida. Aleluia, Senhor. Eu coloco essas vidas em Tuas mãos, Pai. Eu coloco essas vidas em Tuas mãos. Aqueles que estão cansados, sem resultado, que eles aprendam a esperar em Ti, que eles aprendam a confiar em Ti, Jesus. E que o Senhor virá em socorro, que o Senhor virá com a provisão, porque Tu és poderoso, Pai, e a Tua promessa não falha. Acalma o coração do Teu povo. Consola o coração, Senhor. Consola o coração da Tua igreja. Consola o coração da Tua igreja, Jesus. Eu sei, Deus, que Tu és todo poderoso e que o Senhor virá em nosso socorro. Espera. Não come o prato da amargura. Não come o prato da decepção. Espera. Espera nele. Ele te ama. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos, teu trono acima está.
diga, ofereça. Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Declare temer, temer porque se eu estou guardado, perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jiré, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier. Eu creio em ti, não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás chover de novo. Eu creio em ti. Ele vai prover na sua vida. Ele vai prover para saciar a sua fome. Confie, 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 confie. Não tenha medo. Não tenha medo de queimar as carroças. Não tenha medo. Não tenha medo de se despedir da velha vida. Não tenha medo de deixar pessoas para trás para seguir a voz de Deus. Não tenha medo, porque Ele vai prover. Ele vai prover o vazio da sua alma. Ele vai preencher as suas necessidades. Ele vai suprir, porque Ele é Deus e Ele jamais esquece de você. Aleluia.